Quem veio na vigília ouviu a palavra que Deus liberou para a gente aqui, e que nós vamos esse ano viver debaixo desse ano de Josué. Até porque, não sei se você sabe, a igreja esse ano está completando 10 anos de vida, uma década. E nesses 10 anos até aqui, Deus tem nos ajudado. É luta constante, é problema, é dificuldade, grita daqui, corre dali, chora por lá, mas Deus sempre tem nos abençoado. Alguns dias antes da vigília, o ladrão entrou aqui na igreja, roubou todos os cabos do ar-condicionado, levou tudo. Tinha acabado de colocar, nem mal usou, levou o cabo. Tentou roubar a escolinha, levar a televisão da escolinha, graças a Deus não entrou aqui dentro. Mas agora nós já colocamos uma surpresa para ele, se ele quiser roubar de novo. Tá uma surpresa para ele. E o cara roubou igual o Homem-Aranha, subiu para as paredes ali. Alguém viu o vídeo? Igual o Homem-Aranha, rapaz. Mas tudo isso, a gente sabia que era Deus programando bênção. E quando a gente tem que ser abençoado, as lutas começam a acontecer para tirar a gente do foco. E não que esse ano não vá ser um ano de luta. Nós não vamos ter luta. Até porque eu expliquei isso aqui. Você olhou, pastor? Até porque eu expliquei isso aqui na vigília. Nós não precisamos esperar todo ano. Tá tudo bem? Ah, ficou trancado ali? Não. Que susto, rapaz. Pensei que ele já tinha caído na armadilha que nós pôs pro ladrão lá, pronto. Falei, vai lá, pastor, solta ele. Meu Deus. Não, já tinha que soltar, já pegamos um. Nós fizemos arapuca ali, rapaz. Aí, Deus até falou com a gente na vigília. Nós não precisamos esperar todo ano uma data, estar atrelado a uma data para viver um ano novo. A gente pode viver o ano novo a partir do momento que a gente decida viver o ano novo. E às vezes a gente tem esse apego, né? De 31 para o 1º, solta fogos, comemora, ano novo. Não, isso é comercial. É gostoso, a gente comemora, a gente aproveita a data, aproveita a data para conscientizar que nós podemos melhorar quando o ano é novo. Mas a gente não pode entrar o ano novo com a mentalidade velha, senão o ano continua igual. Eu passei vários anos da minha vida vivendo ano, mesmo ano, nunca mudou nada. Só mudava o quê? Mudava de data. E a gente pode ter um ano melhor quando a gente decide querer ser melhor. A gente pode viver um ano novo, não só quando a data muda, mas a gente pode viver um ano novo quando a gente se decide em que a gente quer que aquele ano ou que aquela data seja a data da nossa mudança. E eu estava falando hoje de manhã aqui para as pessoas, qual foi o dia que o meu ano novo aconteceu? Eu vivi um ano novo na minha vida. E o ano novo aconteceu na minha vida quando eu recebi o Espírito Santo. Enquanto eu estava na igreja, e eu já contei aqui meu testemunho, eu subia no altar durante 4 anos para pregar, e não conhecia o Deus que eu pregava. Eu falava de um Deus, lia a palavra de um Deus, orava para um Deus, buscava um Deus, mas não conhecia esse Deus. Vivia simplesmente, mecanicamente. E como que eu te digo isso? Porque o dia em que eu conheci de verdade o Espírito Santo na minha vida, meu ano começou a se tornar novo. E daí para lá, quando Ele quer ficar velho, Deus vai e renova. Quando Ele quer envelhecer, o meu Deus vai lá e faz ele ficar novo de novo. Então, eu tenho uma data. Mas isso só aconteceu na minha vida o dia que eu decidi. O dia que eu decidi me levantar, o dia que eu decidi mudar, o dia que eu decidi ser diferente, o dia que eu tomei uma decisão em não querer ser mais o mesmo. E ninguém pôde fazer isso por mim. A bispa não pode fazer isso por mim, pastor Endo não pode fazer isso por mim, filhos não podem fazer isso por você,
Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Só que essa decisão é uma decisão muito difícil de tomar. Por quê? Porque lá no fundo da gente, a gente sabe que o dia que nós tomarmos essa decisão, tudo na nossa vida vai mudar. Porém, o velho vai ficar para trás. E quanto mais a gente se apega no velho, mais fica difícil desse ano novo acontecer na nossa vida. E esse ano novo que eu estou dizendo não é a mudança que nós tivemos agora, não. É a presença de Deus, nos batizar com o Espírito Santo e a gente ser avivados e não mortos-vivos. Hoje nós vemos muitas pessoas que andam na igreja como mortos-vivos. Estão vivos, mas na realidade por dentro estão mortos. Porque uma pessoa só é viva de verdade, não é quando ela está andando, é quando ela está cheia da graça, quando ela está cheia da presença do Espírito de Deus na vida dela. Quantos estão me entendendo aqui? Eu não estou vivo quando eu frequento a igreja. Eu não estou vivo quando eu simplesmente vou a um lugar. Não, eu estou vivo quando a presença que tem nesse lugar está dentro da minha vida. E se essa presença não nos toma, a gente sempre vai ser igual. Quando a palavra diz, eis que faço nova todas as coisas, quer dizer, Deus nos faz novo quando essa data acontece. A maior preocupação na vida de uma pessoa é essa data. E eu falei para as pessoas, não fica pensando que Deus vai fazer mágica. Ah, mudou o ano, muda de vida. Não. Ah, muda de ano, tudo vai mudar, porque a palavra diz que vai ser o ano da volta por cima. Mas muitas pessoas vão acompanhar a mudança de outros, mas vão permanecer embaixo. Bispo, mas eu não quero ficar embaixo. Mas essa escolha não é minha. Essa escolha é simplesmente daqueles que não querem mudar, daqueles que querem continuar sendo o mesmo, daqueles que não se decidem. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus, ou você não serve. O que não pode é a gente continuar, entra ano, sai ano, e ter um título de religioso, mas não conhecer o dono da religião, não ter a presença desse Deus dentro da nossa vida. E quando as pessoas perguntam, o que Deus te fez de novo? E você diz, olha, ou contar a história de passado, olha, 1900 e bolinha, quando eu me converti, sabe por que lá em 1900 e bolinha, quando você se converteu, a coisa mudou? Porque naquela época, teu coração era puro, e Deus pôde trabalhar dentro do coração. Mas o tempo vai passando, e Deus vai pregando, Deus vai falando, Deus vai ensinando, e enquanto a gente não se decide em trazer para a nossa vida essa presença, a gente só simplesmente é mais um que solta fogos, mas para comemorar a vitória dos outros, mais um que aplaude, mas é o testemunho dos outros. E você sabe o que acontece? Acontece que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se acomodando, e quanto mais a gente ouve a palavra, parece que ela não tem mais efeito na nossa vida, porque nossa mente começa a se cauterizar, ou seja, começa a criar calo. Sabe quando você trabalha na roça, não sei se aqui alguém já trabalhou na roça, você trabalha na roça, a mão caleja, chega uma hora que você nem sente mais a mão, porque caleja. E a cabeça também é assim, chega uma hora que a cabeça da pessoa está tão calejada, que Deus fala, olha, eu vou mudar a sua vida, e ela acha que aquilo é natural, que aquilo é mais uma palavra, que aquilo é mais um culto. Ela é uma pessoa morta dentro de uma igreja onde existe um Deus que está vivo. Quantos estão me entendendo? E Deus nunca nos chamou para ser um morto-vivo, porque alguém que não detém essa presença na sua vida é morto-vivo. Ele tem nome de que vive, diz lá em Apocalipse, mas está morto. E eu quero mostrar hoje para você aqui na Bíblia, que um dia Deus chamou um profeta
e falou para ele: olha, vamos mudar a história desse povo. Esse povo está morrendo, está vivo, ó, perdeu a esperança. Eles não têm mais esperança, estão mortos, estão feito um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos, não muda. E morto gosta de andar com morto. Por quê? Porque morto gosta de andar com morto. Porque quem é avivado quer avivar. E às vezes o morto não gosta de ouvir a verdade. Ele gosta de alguém que diga: realmente está difícil. Mas se você conversar com quem está vivo, quem está avivado pela presença, ele nunca vai contar tristeza. Ele vai dizer: olha, estou passando pela luta, mas estou dando glória a Deus porque eu vou vencer. O avivado, ele quer avivar. O avivado, por mais problema que ele esteja, ele está avivado pela presença. Ele sabe que vencer é só uma questão de tempo. Mas o morto vive chorando, vive cabisbaixo, vive remoendo o passado. Nasci assim, maldito o dia que eu nasci. Por que eu nasci? Está vendo? As coisas dão certo para outro, mas não dá certo para mim. E o diabo vai aproveitando essa oportunidade, e ele vai tratando a gente de uma maneira que a gente vai se acomodando e vai dizendo: tá vendo? A pessoa é dizimista, é ofertante, ela vem para a igreja, ela toma ceia, mas para de sonhar, ela não sonha. E Deus, o Deus dessa palavra que está nas suas mãos, ou que você vai ler conosco aqui, é um Deus que realiza sonhos, que implanta sonhos. E eu não estou dizendo aquele que você dorme. Deus tem sonho de ver tua família abençoada, de ter a tua vida abençoada, tua casa abençoada. Deus tem sonhos para nós. Mas quem está morto não sonha. Quem está morto não sonha. Ele se acomoda, ele diz: tá bom. Bispo, pelo menos eu tenho isso aqui, né? Não tem, mas está aqui, está pouquinho, mas está bom. Peraí, nós não somos um Deus assim. Nós não somos filhos de um Deus assim. Deus nunca mostrou a sua pequenez. Deus sempre nos fez pequeno para nos engrandecer. Ele sempre nos falou: olha, os humilhados serão exaltados. Sempre nessa palavra. Mas a correria da vida faz com que a pessoa ela comece a se preocupar tanto com seus problemas, tanto com as suas lutas, que ela morre por dentro. E ela deixa de sonhar. Você está com a Bíblia aí? Vamos ler? Olha o que Deus aqui está dizendo em Ezequiel 37, versículo 9. 37, versículo 9. Ezequiel 37, versículo 9. Se você tem a Bíblia aí, abre ela aí. Gente, tá calor, tá frio aí? Tá bom? Acho que tem que dar uma aumentadinha aqui nesse ar aqui, por favor. Tá suando aqui, rapaz, ó. Ezequiel capítulo 37. Quem já encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga: bicho, tem paciência que eu chego lá. Podemos ler? Coloque a sua mão aí sobre a palavra, diga assim: Senhor, use essa palavra para falar comigo. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, sou abençoado por ela. Amém. Olha o que diz aí, ó. Ezequiel 37, 9 diz: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus, vem dos quatro, diga comigo, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Para quê? Para quê? Para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles,
E o quê? E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo grande. Então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito. Olha que interessante isso aqui, ó. Primeiro ele fala para o profeta assim: profetiza os 4 ventos do Espírito, e depois eu vou colocar nela o meu Espírito. Amém? Se você vê o outro Espírito lá, está com letra minúscula, e esse aqui está com letra maiúscula, o Espírito de Deus. E ele disse: e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, na vossa própria terra, e então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Diga graças a Deus. Para que você entenda o que eu quero dizer para você, e para você entender quando eu estou dizendo que hoje nós temos mais mortos do que vivos, nós vamos entender um pouquinho a história desse profeta. Como a história você já conhece, Deus pegou o profeta, levou ele no meio de um vale de ossos seco e falou para ele: olha, profetiza, você crê que esses ossos podem reviver? E ele disse: olha, Senhor, tu sabes. E ele falou: então profetiza, porque estão mortos. E conforme aquele profeta ia profetizando, e Deus ia soprando o Espírito, aqueles ossos começaram a se tornar vivos. E Deus fala para o profeta: olha, está vendo? Estou te mostrando isso, porque assim é a casa de Israel. E Deus estava mostrando para o profeta que o povo dele estava feito aqueles ossos secos, mortos vivos. Deus estava dizendo: olha, esse não é o povo que eu quero. Esse não é o povo que eu tirei do Egito. Que se eu quisesse um povo morto, tinha deixado eles lá. Se Deus quisesse mortos vivos dentro da igreja, Deus tinha deixado a gente no mundo. Mas o que Deus estava dizendo era: eu não quero mortos vivos, eu quero um povo que eu coloque neles o meu Espírito, a minha presença. Eu quero um povo que eu possa soprar na vida deles os 4 ventos do Espírito, porque uma vez que você recebe esses 4 ventos na sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. E aí, com toda certeza eu te digo, você vai encontrar um ano novo pela frente. E eu queria dizer para você, só para você entender, que são esses 4 ventos. Diga-se comigo: primeiro vento, bispo. A gente vai encontrar esse vento lá no livro de Números, capítulo 11, 31. Se você quiser anotar, depois você lê em casa, que eu vou colocar aqui para você ver comigo. Olha lá, diz assim, ó: então soprou um vento. Um vento de quem? E trouxe o quê? Cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Diga-se comigo: primeiro vento, bispo, que Deus quer soprar na nossa vida esse ano: provisão. Nós temos um Deus que tudo provê. Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo aqui? O povo saiu do Egito e não tinha comida. E eles começaram: Moisés, e agora? Nós vamos morrer? Lá a gente comia cebola, fazia isso. Deus falou: peraí, quem tem um Deus vivo não morre, é avivado. E ainda que morra, vai viver na eternidade. Se é provisão que você precisa,
Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais você tem esse Deus na sua vida, mais você vai ver esse ano Deus prover na sua vida, e Ele vai prover de maneira que você não imagina. O problema é que quando a nossa mente está cauterizada, a gente nunca vai entender isso. Sabe de onde vieram essas cordonices? Do mar. Veio da onde não tinha, que não existia. Isso é para ficar sabido que Deus não está procurando pessoas capacitadas, pessoas que estudaram, pessoas isso. Não, Deus está procurando pessoas que simplesmente o desejam, que o buscam, que se enchem da presença dEle. Porque uma vez que você tem Deus dentro da sua vida, a provisão dEle acontece na sua vida no momento que você menos imagina. E esse ano Deus vai prover na vida de muitos. Por isso que a roda vai sair de baixo e vai chegar lá em cima. Talvez você olhe e diga: bicho, mas eu não tenho condição. Mas Deus está falando: não estou perguntando o que é que você tem, eu estou perguntando se você me quer. Porque se você me quer, eu provenho. Eu provenho. Aquele povo não tinha nada para comer, e de repente Deus soprou um vento, e começou a aparecer comida de onde não tinha. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, faz assim para ela: ó, primeiro o vento que Deus vai soprar é o vento da provisão, do recurso. Abre a mãozinha assim. Vão começar a aparecer coisas aí nessa mãozinha bonita sua, que você não sabe nem de onde imagina. Você vai colocar a mão e ali Deus vai começar a te prosperar, te honrar, te abençoar. Por quê? Porque a tua mão tem a presença. Não é pela força do braço que a gente conquista, mas é pelo recurso do vento que Deus sopra na nossa vida. Quem está entendendo? Imagina, você sai para trabalhar e aonde você toca com a sua mão, Deus vai te mandando recurso. Ah, bicho, quer dizer então que eu posso cruzar o braço e esperar em casa? Fica lá para tu ver. Eu estou dizendo que quem tem a presença se move. Ó, segundo, diga comigo, segundo. Lá em Êxodo 14, olha lá o que diz assim, ó: então estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou sobre toda aquela noite e fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Diga assim: segundo vento, bispo, livramento. Aqui, ó, o povo de Israel tinha acabado de ser liberto do Egito, e eles chegaram num lugar que não tinha saída. Deus estava provendo na vida deles, Deus estava sustentando eles, mas chegou um ponto que eles não tinham saída. Se voltasse para trás, Faraó vinha seco para matá-los. A um ponto que eles chegaram e disseram: Moisés, e agora? O que é que nós vamos fazer? Se a gente ficar aqui, o mar nos mata. Se voltar para trás, Faraó nos mata. Então Deus vai falar com Faraó, com Moisés. E Moisés fala assim: e agora? Deus fala: por que tu clamas a mim, Moisés? Toca aí. E quando Moisés estende o cajado dele, porque Moisés tinha um Deus que provia na vida dele. Amém? Quantos desejam um Deus assim na sua vida? Moisés tinha um Deus de provisão. Moisés toca na água, e o Deus do livramento sopra. E aquilo que era impossível, que não tinha condição, que era impossível passar, de repente diante dos olhos de todo, o mar se abre. E a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos, terra seca. Quantos estão me entendendo? Sabe o que é isso? Talvez você olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para baixo, olhe para cima, e você diz assim: esse bispo aí está dizendo que a roda vai girar. Eu nem sequer estou vendo a roda sair do lugar. É que você está tão cauterizado, que você ainda não conheceu o Deus que eu estou pregando para você. Porque quando você não vê a sua vida sair do lugar,
Quando você acha que está sem saída, Deus cria uma porta onde não existe, e você vai passar por ela, como diz aqui, ó, em pés enxuto, em terra seca. Quando menos você imagina, você está atravessando situações que você diz, era impossível, mas na minha vida há o Deus do livramento, há o Deus que provisiona, há o Deus que me abençoa. Então quando muitos dizem para você, olha, você não vai conseguir, você não vai chegar, e você diz, eu não faço parte dos mortos, eu faço parte dos que são avivados. E sabe como o avivado age? Quando ele chega num lugar que não tem saída, ele começa a clamar. E quanto mais ele clama, porque ele acredita num Deus que provém. Deus abençoa as suas mãos, e daqui a pouquinho o caminho que ele precisa para passar se abre na vida dele. Primeiro vento é qual mesmo? Qual? Segundo? Agora não adianta você ter provisão, livramento, vai estar perdido. Então, quando Deus manda o profeta profetizar dos 4 ventos, ele está dizendo, olha, fala dessas 4 coisas. Primeiro, a provisão. Segundo, o livramento. Terceiro, direção. Quem está entendendo? Quando você não tem direção, é como morto-vivo. Tem nome de que vive, mas não sabe para onde vai. Não sabe o que fazer. Não sabe como agir. Não sabe como atuar. E é assim que a gente tem muita gente hoje. Estão perdidos. Tem medo de obedecer a palavra. E toda vez que você ouvir essa palavra ela vem de uma maneira para direcionar a nossa vida. Então toda vez que você vai contra essa palavra, esse vento não aviva. E a gente continua sendo o mesmo. As coisas não mudam. Você vê, tem pessoas que estão procurando um avivamento com um amigo, com as pessoas, ouvem mais a palavra das pessoas do que a palavra do próprio Deus que está falando com ela. E a palavra do amigo não pode mudar, mas a do Deus que eu estou pregando para você pode transformar. Abre saída onde não existe, provém, traz coisas, recursos na nossa mão que ninguém pode colocar. O terceiro vento que Deus fala na sua palavra é o que nos dá direção, é o que guia a nossa vida. Hoje eu estava lembrando aqui de manhã de um amigo, que ele trabalhou na construção da ponte Rio-Niterói. Rio-Niterói não, é Anchieta. E ele disse que na época que ele trabalhava lá, ele dirigia caminhão, e o pessoal naquela época montava em cima da carroceria do caminhão. Não é como é hoje que é proibido, mas eles montavam na carroceria do caminhão e iam embora. Bora trabalhar. E diz que o pessoal bagunçava muito com ele. E um dia ele falou assim, peraí que eu vou dar um jeito nessa gente. Ele foi, entrou dentro do caminhão, comprou um volante de caminhão, colocou do lado. E quando ele está descendo a serra, ele botou o volante do caminhão para fora e disse assim, saiu o volante. Ele disse, olha, era a gente pulando do caminhão da direita, a gente pulando do caminhão da esquerda. Ele deu uma sacudida assim, ó. Era a gente pulando do caminhão toda hora, porque falou, o caminhão desgovernou. E quando ele viu pular, ele falou, me desesperei. Falei, não, é brincadeira. Isso aqui é um cão falso que eu comprei. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que um caminhão sem direção vai se estrepar, vai dar errado, vai trombar, vai bater no poste, vai cair no buraco. Agora olha para o bispo. Todo ser humano sem direção também vai para o buraco. Todo casamento sem direção vai falir. Todo comércio sem direção vai falir. Tudo que não é direcionado dá errado. O que Deus está dizendo? Sopra
Por quê? Porque meu povo está como morto-vivo. Está sem provisão, está sem livramento, está sem direcionamento. Então quando o profeta começa a soprar, ele começa a soprar ventos que vêm de Deus, ele começa a profetizar. E é o que eu vou fazer daqui a pouquinho aqui. Eu vou profetizar hoje sobre a sua vida, que o vento da provisão desça sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua mão, sobre você. Vou profetizar daqui a pouquinho aqui, que o vento do livramento, das portas sem saída se abram, que portas comecem a se abrir para a sua vida. Daqui a pouquinho você vai ver eu profetizar aqui direcionamento. Eu vou começar a profetizar direção. Mas nada disso adianta se eu não tomo essa decisão de querer esse vento na minha vida. E se eu não decido mudar? Você vê, tem pessoas que para ela decidir se tornar um dizimista, para ela fazer uma oferta, para ela ir para um monte, para ela fazer uma oração, para ela se entregar um pouquinho para Deus, você vê, é uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque ela acha que isso não tem importância. Se não tivesse importância, Deus não falava no altar. Então ela começa a estar cauterizada. Não porque isso, não porque aquilo, não porque aquilo outro. Eu sou dizimista a Deus desde o dia que eu conheci Deus pela primeira vez. Eu obedeço essa palavra desde o dia que eu conheci Deus pela primeira vez. Eu vou para o monte orar, não é porque eu acho gostoso, não. Eu vou para o monte orar porque eu sei que quanto mais eu consagro a minha vida, mais essa presença, mais esses ventos vão bater na minha vida, e mais Deus vai avivar a minha vida, e eu vou deixar de ser morto-vivo. É por isso que você vê pessoas dentro da igreja com depressão, doentes. Você vê pessoas dentro da igreja, não que na igreja não passemos por situações, já disse, difíceis, não fiquemos doentes. Claro, esse dia eu fiquei doente, a bispa ficou doente, todo mundo fica doente, nós somos ser humano, um dia todo mundo vai embora. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo é que tem pessoas doentes, não é na carne, não é na alma. Tem pessoas que estão doentes na alma, tem pessoas que ela adoeceu lá dentro, então ela parou de sonhar, tudo que Deus fala não vai, ela não sonha, ela não tem planos, ela não tem projeto. Eu pedi aqui na igreja o ano passado, faça o seu projeto. Sabe quantas pessoas fizeram projeto? Poucas. Sabe por quê? Porque tem que escrever, dá trabalho. Sabe o que é isso? É pessoas que não creem na profecia. Olha, Deus trabalha com profecia. Se você não acredita mais nisso, então você está como morto-vivo dentro da igreja. Porque você sabe o que é uma oração? Uma oração é uma palavra profética. É você recebendo de Deus a cura, a libertação, antes de Deus fazer. É assim que Deus trabalha. Quando o pastor ora por alguém, olha pela minha vida, pastor. O pastor está orando, mas o pastor não é milagroso. Não é o pastor que faz milagre. Quem faz milagre é aquele que o pastor está profetizando. Deus, cura isso, cura aquilo, abençoa isso, abençoa aquilo. E o diabo tem feito as pessoas se acostumarem. E a pessoa diz, não, tá bom. Vida não muda, sempre a mesma coisa. Entra ano, sai ano, e nunca vê a graça. Você pergunta, e aí fulano, já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Ai, que ainda não. Sabe por que não? Porque estou tanto tempo na igreja e não recebo o Espírito Santo. Porque Deus não quer? Não, Deus quer que você receba o Espírito dele desde o momento que ele te chamou. O problema é que nós somos cauterizados em obedecer, não queremos obedecer, achamos que é difícil obedecer. Claro que é difícil obedecer. Lembra quando você era criança, você tinha problema de obediência, você tinha dificuldade para obedecer o pai. Quantas vezes nós apanhamos para obedecer? A vida hoje continua nos ensinando a base da porrada, da obediência. Obediência é difícil, mas é ela em Deus que faz a gente ser abençoado. É obedecer essa palavra. E quando a gente tem dificuldade de obedecer, a gente não muda.
E você sabe o que é mudar? Quando você conhece a Deus, a Bíblia diz que nós somos mudados em um novo homem. O que é um novo homem? Tudo muda. Eu nem quero me parecer com quem eu fui lá atrás. Há muitos anos atrás eu fiz uma tatuagem. E eu escrevi. Eu carrego essa burrice que eu fiz muitos anos. Nada contra quem tem. Para mim, foi a pior burrice que eu fiz na minha vida. Isso é meu, pessoal meu. Se eu não tivesse feito, eu estava muito melhor. Porque hoje eu só posso falar com o relógio porque eu tenho vergonha do que eu fiz. Se eu pudesse ter evitado, tinha evitado. O pastor também falou comigo esses dias, né? Você fez uma também e falou: bicho, toda vez que eu vou pôr um short, eu tenho vergonha daquilo. E esses dias eu estava numa viagem. Meu sobrinho, de 5 aninhos, ele olhou para mim e falou: tio. Eu falei: oi, meu amor. Isso aí não é de Deus. Olhei para um lado, olhei para o outro e fiquei procurando o que ele estava falando. Eu falei: o que é que você está falando? Aí ele pôs o dedinho dele aqui e falou: essa tatuagem que o senhor tem, isso aí não é de Deus, não. Eu falei para ele: meu amor, realmente, eu concordo com você. Nada contra, não estou falando mal de quem faz, de quem fez. Eu estou dizendo de mim. Isso aí eu falei para ele: o tio fez quando não conhecia Jesus. Por isso, você que está nascendo na presença de Deus, nunca imite o tio. Porque isso não é de Deus. Falei para ele. Para mim. Eu quero fazer, faço. Eu hoje, mudado num novo homem, não faria. Hoje eu tenho mais coisas para fazer com o meu corpo, que é servir a Cristo de verdade, do que ficar procurando coisas para satisfazer, alegrar o meu corpo, que não satisfaz a Deus. Quem está me entendendo? Eu, quando era do mundo, eu tinha várias manias. Não estou dizendo de quem quer ser, seja como quer. Eu estou dizendo de manias que eu tinha. Mas quando Deus foi me mudando, tudo aquilo que era do mundo, Deus foi tirando da minha vida. Deus foi me limpando daquilo, foi me limpando. Hoje eu não preciso nada disso para ser feliz. Antes eu saía na noite, a primeira coisa que eu comprava era uma garrafa de cachaça para comemorar. Faz 20 e poucos anos, mais de 27 anos que eu passo na presença de Deus hoje, sem beber uma gota de cachaça. E nunca me fez falta. Por quê? Porque quando a gente é mudado num novo homem, quando a gente se decide em querer ser um novo homem, nós não dependemos mais do mundo, nós dependemos do Altíssimo, nós dependemos da graça de Deus, e ela nos basta, ela nos satisfaz, ela faz a gente ser feliz, ela faz a gente se tornar novo. Quem está me entendendo? E a gente vai mudando. Quando eu era velho, falava palavrão, andava com quem falava palavrão. Hoje, fumava, e Deus foi limpando. Mas por quê? Porque eu tomei a decisão. E até hoje eu preciso tomar a decisão. Eu vi alguns amigos que começaram comigo na presença, e eu vi agora a festa de Réveillon. Muitos desses que começaram comigo, eu vi eles voltando para a bebida, enchendo a cara de cachaça, para, entre aspas, comemorar a entrada de um ano novo. Sabe o que é que Deus quer para a gente? Deus nos tirou do Egito, não para trazer o Egito para dentro da igreja, mas para a gente ser livre do Egito, para a gente viver na terra de Israel, na terra que emana leite e mel, na terra da promessa, na terra que Ele criou, que Ele programou, que Ele preparou para a gente. Nós não precisamos do mundo, nós vivemos nele, mas nós precisamos do vento da provisão, nós precisamos do vento do livramento e do lento do direcionamento. Quando a gente tem esses três, não vai faltar nada na nossa vida. Sabe por quê?
porque o quarto vento vai descer sobre nós. Como, bispo? Atos capítulo 2. Olha o que diz lá. Quando você renuncia, preste atenção no que o bispo está dizendo. Você que tem dificuldade em decidir mudar, você que tem dificuldade em decidir ser fiel a Deus, em parar de falar palavrão, você que tem dificuldade em batizar, você que tem dificuldade de ofertar, de ser um dizimista, você que tem dificuldade de acreditar na palavra, você que parou de sonhar, quando você renuncia a tudo isso, olha o que vem sobre a sua vida. De repente, veio do céu um quê? Um som, como de um vento impetuoso. E o quê? E encheu toda a casa onde estavam assentados. Daqui a pouquinho eu vou profetizar provisão, vou profetizar livramento, direcionamento, e vou profetizar o Espírito, a presença. Esses 4 ventos é que faz o morto viver. Esses 4 ventos é que pegaram aquele monte de ossos secos e fizeram ele se tornar um poderoso exército. E Deus está levantando nessa igreja homens e mulheres que vão ser um poderoso exército dele lá fora, em que através da sua vida o nome dele vai ser glorificado. Quem está me entendendo? Através da sua vida. Esse vento começou a soprar e aqueles ossos começaram a se levantar. Claro, nada fica morto quando está cheio da presença. Está ali, ó. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Continua. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de quê? E pousou uma sobre cada um deles. Sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a receber línguas. Eles começaram a receber. Sabe o que era línguas? É que eles viam como línguas que desciam. Eles viam, era o poder, a graça de Deus que desciam sobre a vida deles. E eles começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. O vento impetuoso começou a encher aquele lugar. E eles começaram a receber a presença de Deus. Aquele lugar começou a se tornar uma casa cheia da presença. E uma casa cheia da presença faz o morto viver, faz quem está morto ser vivado, avivado da presença de Deus. Quem está me entendendo? Olha lá, continua. Todos ficaram cheios da presença da igreja, da unção do bispo, da unção do apóstolo, da unção do pastor Endel. Não. É por isso que você não me vê aqui. Você me vê pouco falar o nome da igreja. Porque não é a igreja que muda. É quando você vem na igreja e esse Espírito desce sobre a sua vida. Quando ele desce sobre a sua vida, é na igreja que você está que a tua vida começa a ter provisão, livramento, direcionamento e mudança. A gente deixa de ser um monte de ossos mortos, porque é assim que o mundo nos vomita lá fora. Quando você não tem mais nada, o mundo te joga. Quando você não tem, quando você cheirou cocaína até a última farinha, ele te joga fora. Quando você já está lá no meio da cadeia, ele joga você. Quando você não tem mais dinheiro para oferecer, ele joga você fora. Teus amigos estão com você quando vocês estão com eles, quando você tem dinheiro para ajudá-los. Mas quando você não tem mais nada para oferecer, é simples, vai numa Cracolândia, vê se alguém quer estar lá no meio. Ninguém quer estar lá no meio, por quê? Porque lá ninguém tem nada para oferecer. Mas é assim que o mundo nos vomita. E sabe como Deus nos pega? Deus nos pega sujo, Deus nos pega lá de fora e nos coloca aqui dentro mortos para trazer o avivamento, para trazer avivamento, para avivar a nossa alma. Nós não temos problema, quem está no meio do vício, das drogas, não tem problema de obedecer ao diabo. Mas nós somos crentes. Nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus para sermos avivados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse.
Nós estamos vivendo um tempo profético. Muitos, a roda vão começar assim, ó. Outros vão estar lá embaixo aplaudindo. Coisa linda. Quem já viu uma roda gigante aí? Já viu? Você viu que bonito? Você fica olhando e você vai vendo aquele negócio bonito girar. Tem umas aí que é gigantesca, né? Você olha o negócio, vai lá em cima, alto. E ela vai dando volta. E você fica ali olhando. Chega uma hora que a gente fala assim: se eu ficar aqui, eu nunca vou andar lá. Então chega uma hora que a gente tem que tomar a decisão. Chega uma hora que você tem que falar assim: me dá o ingresso aí. Você paga por aquele ingresso, porque tudo na vida tem um sacrifício. Ninguém se forma sem estudar. Ninguém conquista nada sem trabalhar da maneira correta. E você pega aquele ingresso, sobe na roda, e vai chegar outro que estava ali, e vai olhar, olha lá, quer ver? E você vai subir. Não importa que outros vão sair, mas vão sair para que a sua roda suba. Vai saindo e você vai subindo. E quando você olhar, você vai olhar e vai dizer: ei! E vão dizer: olha, onde eu estou, um dia eu estava aí. Aonde você está, Deus me tirou daí para fazer eu chegar lá. É lá que é o alvo onde Deus quer me levar. Muitos vão estar embaixo assistindo. Outros, esse ano, Deus vai fazer eles subir de tal maneira que lá em cima, quem olhar vai dizer: olha, nunca teve nada, mas glorificado seja o Deus da vida dele, que o exaltou. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. É assim que Deus sopra o vento. Por isso é que a gente deixa de ser morto. Morto quer ouvir condolência. Morto gosta de ouvir: chora não, também estou passando por isso. Conversa com quem está avivado para tu ver. Quem está avivado, ele te aviva. Conversa com quem está morrendo, que ele te leva junto. Conversa com quem tem palavra de tristeza, te leva para a tristeza. Mas conversa com quem está na fé. Conversa com quem está com a vida cheia do Espírito, para tu ver. Mesmo que ele não chegou aonde Deus quer, mesmo que a roda dele ainda não alcançou o topo, ele está dizendo: mas já estou dentro dela, meu irmão. Eu já estou aqui, ó. Mas é só uma questão de tempo, de Deus fazer o negócio andar, e você vai me ver lá onde Deus disse que eu estaria, e é lá que eu vou estar. Fácil não. Tem que decidir.